Olá, doutores! Bem-vindos aí ao nosso curso de Direito Constitucional para a segunda fase do OAB. Você que está se preparando aí para tirar a tão sonhada carteirinha da ordem, né? Estamos aqui para auxiliá-lo nisso. No nosso curso, nós veremos aqui, obviamente, se tratando de segunda fase, nós vamos enfatizar bastante os aspectos que são cobrados aí nas peças práticas, né? Constitucional é uma das áreas que você escolhe ao prestar exame, mas, a par disso, vamos também falar um pouquinho sobre teoria, que é claro que o aluno, na hora de fazer o candidato, na hora de fazer o examinando, na hora de fazer a prova, ele precisa tanto ter conhecimento da parte processual, como da parte material também. Então, nós iremos aqui, eu selecionei alguns tópicos, nós vamos trabalhar principalmente com provas anteriores da OAB. É a melhor forma, aliás, de você se preparar para a prova, para o exame, é justamente pegar os exames anteriores à segunda fase, pegar lá as peças que eles exigiam e procurar fazer. Normalmente não muda muito, né? Claro, vai mudar o tema, muda o tipo de recurso, mas ali você consegue ter uma boa base daquilo que normalmente costuma ser cobrado, certo? E aí que vai ser essa também a nossa sistemática aqui no curso. Nós vamos então, normalmente eu vou trazer a apresentação, um bloco falando sobre a teoria, e depois um bloco ou dois falando especificamente sobre a peça prática. Então, vamos então à nossa primeira aula, e que eu selecionei aqui para nós falarmos um pouquinho sobre recurso extraordinário, que é cobrado com bastante frequência aí na segunda fase da OAB, e o doutor e a doutora precisam conhecer, né, bem as hipóteses em que ele cabe, observando a disposição do novo Código de Processo Civil, e também vamos trazer aqui uma peça prática que foi cobrada aí em exames anteriores. Um dos últimos, nós vamos começar justamente falando um dos últimos exames aí da OAB, em que se tratou sobre isso, recurso extraordinário na prova de Direito Constitucional. Então, primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é o recurso extraordinário, relembrar, né, que você com certeza já viu isso, vamos relembrar um pouquinho sobre o recurso extraordinário. Aí eu coloquei lá, recurso extraordinário é um mecanismo processual que viabiliza a reforma de uma decisão de tribunal ou turma recursal. Importante aqui, havia durante um bom tempo uma discussão se decisões de turmas recursais, portanto, né, dos juizados especiais, se elas podiam ser questionadas por meio de recurso extraordinário. E tinha gente que dizia que não, mas o STF já decidiu, importante, tá? O STF já decidiu que, preenchidos os requisitos do recurso extraordinário, que nós vamos falar mais à frente, e sendo hipótese de cabimento, sim, cabe recurso extraordinário contra a decisão de turma recursal, e não só de tribunal de segunda instância. A turma recursal, que é um tribunal de segunda instância, mas é do juizado especial, né? Cabe também a possibilidade de recurso extraordinário. Então, vamos lá. Recurso extraordinário é um mecanismo processual que viabiliza a reforma de uma decisão de tribunal ou turma recursal, sob a alegação de contrariedade direta e frontal ao sistema normativo estabelecido na Constituição, nas hipóteses do artigo 102.3 da Constituição Federal. Nós vamos voltar depois nesse artigo para ver as hipóteses de cabimento. Bom, e aí o recurso extraordinário será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte. A principal hipótese de recurso extraordinário é no caso de alegação de inconstitucionalidade, né? Nós vamos ver que, de fato, é uma das principais, mas também existem outras hipóteses. Para que o recurso chegue à Suprema Corte, é necessário que o jurisdicionado tenha se valido de todos os meios ordinários, ou seja, que tenha percorrido as demais instâncias judiciais do país. Também se exige que o recorrente preencha alguns requisitos legais para que o recurso extraordinário possa ser recebido pelo STF. Então nós vamos ver, acho que até acrescento isso mais à frente, que o recurso extraordinário ele só deve ser usado se não couber outro recurso. O recurso extraordinário ele é residual. O que isso significa? Significa que eu só vou utilizá-lo se não houver possibilidade de utilizar-se de outro recurso. Como, por exemplo, o recurso ordinário constitucional, o famoso ROC. Então, se dá para entrar com recurso ordinário, por exemplo, eu não vou entrar com recurso extraordinário, tá? E já caiu o recurso ordinário constitucional na OAB. E o que é o recurso ordinário constitucional? É aquele recurso que cabe, preste atenção, recurso ordinário constitucional, ele vai caber contra a decisão que denega mandado de segurança ou que denega habeas corpus, essa decisão foi proferida por um tribunal de segunda instância ou um tribunal superior. E aí, se for um tribunal superior, por exemplo, o STJ, que negou
em primeira instância, né, foi o primeiro a analisar, negou o habeas corpus ou o mandado de segurança, cabe o recurso ordinário constitucional para o STF. Tá? O nome recurso ordinário constitucional dá a ideia justamente daquele recurso comum, que a ideia é justamente permitir o duplo grau de jurisdição. E aí, nesse caso, o STF, ele não vai receber aquilo, não vai julgar aquilo como o guardião da Constituição, mas ele vai julgar como um tribunal para garantir, embora o duplo grau de jurisdição não seja uma regra absoluta do devido processo legal, não é? Mas ele é a regra geral que vale para os processos em geral. Então, no caso, se couber ROC, se couber recurso ordinário constitucional, não é caso de recurso extraordinário. Okay? Esteja atento em relação a isso. Recurso extraordinário será utilizado quando não houver possibilidade de um outro recurso. Por exemplo, se cabe apelação, também vai ser utilizada a apelação. E por aí vai. Voltando. No recurso extraordinário, a peça é dividida em duas partes. Nós temos a peça de interposição, que vai ser dirigida ao presidente do tribunal recorrido, e as razões que serão dirigidas ao presidente do STF. Então, como só ia acontecer, né, nos casos de recurso, nós temos uma peça de interposição e as razões. O tribunal, o recurso, ele será interposto junto ao presidente do tribunal ACO, junto ao presidente do tribunal recorrido. Então, por exemplo, vamos imaginar que esteja sendo questionada a decisão de um tribunal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alguém entra com recurso extraordinário contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A peça de interposição vai ser dirigida ao presidente do TJ São Paulo. E as razões serão dirigidas ao presidente do STF. Okay? Continuando. Cabimento. Quais as hipóteses em que se pode utilizar do recurso extraordinário? Veja que o nome do recurso extraordinário já está dando uma dica para a gente. O que é algo extraordinário? Extraordinário é o oposto do ordinário. Ordinário é algo comum. Extraordinário é algo incomum, excepcional. Então, o recurso extraordinário ele só será utilizado em hipóteses bem restritas, que estão no artigo 102 da Constituição. E olha o que diz o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso 3 vai falar sobre esse recurso. 3. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, e são 4 hipóteses em que vai se poder utilizar do recurso extraordinário. Quando a decisão recorrida contrariar o dispositivo desta Constituição. É que a forma, quando a gente pensa em recurso extraordinário, a gente logo pensa nessa primeira hipótese. A decisão ela é inconstitucional na visão de quem está recorrendo, contrariou o dispositivo da Constituição. Claro que isso sempre na visão de quem está recorrendo, né? Normalmente, na visão de quem proferiu a decisão, ela não é inconstitucional, ela obedeceu à Constituição, mas aí a parte que se sentir prejudicada, que sentir que a decisão lhe prejudicou por contrariar a Constituição, pode entrar com recurso extraordinário. Segunda hipótese, quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, a decisão do tribunal, ela declarou que um tratado ou lei federal é inconstitucional. Nesse caso, cabe recurso extraordinário para o STF. Por quê? Porque aí nós estamos falando do controle de constitucionalidade. Os tratados e leis, em geral, eles têm a presunção de constitucionalidade. Então, se o tribunal disse que é inconstitucional, cabe ao STF analisar isso. Terceira hipótese. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Então, nesse caso, a decisão que está sendo questionada, ela considerou que a lei ou ato de governo local, um decreto, por exemplo, ele não era inconstitucional, ele era válido. E aí a parte que não concorda questiona isso, tá? Nós vamos ver, inclusive, que na peça prática que eu selecionei, que eu busquei justamente lá do exame, ela vai falar justamente sobre essa hipótese. Então, a decisão recorrida, ela está dizendo que a lei, o ato de governo local, ele era válido. E a parte está alegando que não, que é inconstitucional. Então, quem vai decidir isso é o STF, se preenchidos os requisitos para o recurso extraordinário. E também, quando a decisão recorrida julgar válida a lei local, contestada em face de lei federal.
Essa daqui foi inserido posteriormente entre as competências do STF, do recurso extraordinário. Então, quando for considerada a decisão recorrida julgar válida a lei local, que estiver sendo questionada em face de lei federal, cabe o recurso extraordinário se preenchidos os requisitos que nós vamos ver adiante. Tá? Veja que o recurso extraordinário aí, especialmente nas 3 primeiras hipóteses, A, B e C do inciso 3º, ele vai estar inserido no chamado controle difuso de constitucionalidade, que você sabe, não é? Que no nosso sistema jurídico, no sistema jurídico brasileiro, a Constituição prevê as 2 formas de controle, tanto o controle concentrado por meio da ADIM, como também o controle difuso por meio entre outras coisas, do recurso extraordinário. Tá? Continuando. 2 requisitos para a interposição do recurso extraordinário. Veja, além de ser uma dessas 4 hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição, também devem ser preenchidos 2 requisitos. Então, não basta estar incidindo uma dessas hipóteses. Na hora que você impetra o recurso extraordinário, além, obviamente, né, de demonstrar que é um dos casos do artigo 102, inciso 3, você também deverá necessariamente demonstrar esses 2 requisitos. E quais são eles? Primeiro requisito, para que o recurso extraordinário seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário demonstrar a repercussão geral do julgado. Olha o que diz o parágrafo 3º do mesmo artigo 102 da Constituição. Ele diz o seguinte: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então, quando alguém impetra o recurso extraordinário, ele precisa demonstrar que há repercussão geral. Isso aqui é importante para quê? Isso daqui é importante para evitar o que acontecia muito antes, que era chegar no STF questões que só interessavam as partes. Então, uma briga de vizinhos, por exemplo, né, costumava chegar lá no STF questões como essas, que não tinham interesse para a sociedade como um todo. Daqui a pouco nós vamos ver que o Código de Processo Civil, o novo CPC, ele fala sobre essa questão da repercussão geral. Então, costumava-se chegar no STF questões menores, que não interessavam a sociedade como um todo. E você sabe disso. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele deve se debruçar sobre aqueles casos que são mais importantes para a nação. Os casos menores devem ser resolvidos pelos tribunais inferiores. Então, uma das formas, né, de evitar que se chegue casos que pode ser importante, claro, para as partes, mas que não seja importante para a sociedade como um todo, é a exigência da demonstração da repercussão geral. E daqui a pouco nós vamos ver que o Código de Processo Civil fala sobre isso. Tá? Mas é importante que se demonstre primeiro a repercussão geral do caso. Demonstrar para o STF que, na verdade, aquele caso não interessa só quem está entrando com recurso, mas é um caso que pode, direto ou indiretamente, interessar a sociedade como um todo. Segundo requisito, está lá, pré-questionamento. Isso aqui é importante também. O pré-questionamento, ele não está expresso na Constituição Federal como requisito, mas já há muito tempo o STF coloca como vendo necessidade da sua demonstração. O que é o pré-questionamento? Outro requisito a ser preenchido pelo recorrente é o do pré-questionamento da matéria constitucional. Por esse requisito, o recorrente deve arguir a controvérsia constitucional em todas as instâncias, de forma que a matéria já tenha sido discutida pelos demais órgãos jurisdicionais antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então a ideia é o seguinte: aquela questão que está sendo discutida no recurso extraordinário, que vai ser julgado pelo STF, já foi discutida nas instâncias anteriores. A parte, quando teve oportunidade, já discutiu aqui, não está trazendo algo novo. Né? Porque se a parte não falou nada nas instâncias inferiores e agora apresenta uma questão nova no recurso extraordinário, ele não será conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então aquilo já deve ter sido levantado, deve ter sido arguido pela parte em instâncias inferiores. E se o juiz não se manifestou sobre aquilo, professor? Claro que aí cabe a parte, né, em princípio, entrar com embargo de declaração. Mas se a parte arguiu, inclusive em embargo de declaração, ela pode, inclusive, se for o caso, se ela achar que o juiz foi omisso e ela acha que aquele ponto é importante, ela pode levantar a questão nos próprios embargos de declaração. Tá? Então o STF já admitiu isso, que no caso do pré-questionamento, ele pode ser demonstrado pela
pelo levantamento daquela questão até em embargos de declaração, mesmo que não tenha sido feito expressamente na petição inicial, por exemplo. Mas o importante é que tenha sido questionado, isso é importante. Que tenha sido de alguma forma levado esse ponto para as instâncias inferiores. Que a pessoa não esteja sacando agora da manga um argumento para poder entrar com recurso extraordinário. Então, além de incidir numa das hipóteses do artigo 102, inciso 3, que nós vimos, para entrar com recurso extraordinário, o recorrente também deve demonstrar a repercussão geral e o pré-questionamento, repercussão geral do caso e o pré-questionamento do ponto que está sendo questionado. E aí vamos ver um pouquinho da base legal lá no CPC, né? Claro, aqui nós já estamos falando do novo CPC, tá certo? Novo Código de Processo Civil, que vai falar sobre isso. Ele vai falar do recurso extraordinário e do recurso especial, lá no artigo 1029. Ele vai dizer o seguinte: o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, vai nos interessar aqui nesse momento o extraordinário, obviamente, né? O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal Recorrido em petições distintas, que conterão 1. A exposição do fato do direito, 2. A demonstração do cabimento do recurso interposto e 3. As razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida. Então é importante que quando a pessoa interpõe o recurso extraordinário, demonstre essas 3 coisas. Exponha o fato e o direito, para que se verifique, né? Inclusive se é caso de cabimento do recurso. A demonstração do cabimento desse recurso não basta simplesmente citar a lei, citar a Constituição. Tal situação se enquadra no artigo 102, inciso 3, a linha C. Ok? Então me diga, me demonstre isso. Inclusive, quando nós vamos falar da peça prática, nós vamos ver que não basta o candidato, não basta o examinando simplesmente citar o dispositivo da Constituição. Ele deve fazer a subsunção. Ele deve demonstrar que o caso concreto se amolda àquela previsão constitucional. Então é isso que está dizendo. Deve demonstrar a demonstração do cabimento do recurso. Demonstração do cabimento não é só citar a lei, não é só citar a Constituição, mas é demonstrar que, de fato, aquela situação ela se amolda àquela previsão legal, fazer o que a gente chama em direito de subsunção. E o que mais? E também as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. É importante que sejam apresentadas aí as razões do inconformismo. Por que a pessoa acha que aquela decisão ela deve ser reformada, ela deve ser mudada? Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, isso é mais comum no caso do especial, mas tudo bem. O recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente. Ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identificam e assemelhem os casos confrontados. É aquela regra que você tem, geral, quando quem alega deve demonstrar o que alega. Então, se a pessoa está alegando que o recurso está fundado em dissídio jurisprudencial, está fundado em decisões divergentes, como eu disse, vai se aplicar especialmente no caso do recurso especial, ele deve demonstrar o que ele está alegando. Ele deve trazer uma prova de decisões que são contrárias àquela que foi proferida no processo. Não basta simplesmente alegar, tem que demonstrar. Não é isso que os romanos diziam? Alegar e não provar é o mesmo que não alegar, dizia o antigo brocardo romano. Então, da mesma forma, quem alega o dissídio jurisprudencial, quem alega que a decisão ela está contrariando decisões anteriores, deve trazer a demonstração disso, a prova disso. Artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Lembra que é um dos requisitos, não é, para que seja conhecido, para que seja julgado o recurso extraordinário, é que seja demonstrada a repercussão geral. Então, o STF ele não vai conhecer desse recurso quando a questão não tiver repercussão geral, para evitar, como eu já disse, que aquelas questões de menor importância, que aquelas disputas que só interessam as partes,
cheguem no STF e fiquem abarrotando o STF. O nosso Supremo Tribunal Federal ele já é bastante abarrotado de processos. Em parte, devido à extensão da nossa Constituição. A nossa Constituição é bastante analítica, ela é bastante extensa. Então você tem quase tudo no Brasil é questão constitucional. Já observou isso? Porque a nossa Constituição é bastante detalhista. Então isso naturalmente já aumenta o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então para evitar que ele seja ainda maior, é a necessidade de comprovação da repercussão geral. Se não comprovar, o Supremo Tribunal Federal não irá conhecer do recurso. Você sabe disso. Quando não conhece, ele nem entra no mérito. Quando não conhece do recurso, ele sequer vai dizer se a parte tem ou não razão. Simplesmente ele vai dizer que não merece julgamento, não merece análise do mérito. Continuando. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Isso aqui é importantíssimo. O que é repercussão geral? Ele está dizendo para a gente. Vai haver repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista ou econômico, ou político, ou social, ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Quer dizer, são questões que interessam não só as partes. Interesses subjetivos é interesse das partes do processo. É algo que não interessa somente as partes, mas interessa direto ou indiretamente a sociedade como um todo. Nós vamos ver um exemplo na peça prática, justamente uma questão relacionada a isso. Essa é repercussão geral. A repercussão geral não quer dizer, preste atenção, toma cuidado que repercussão geral não é o mesmo que efeito erga omnes, não é isso. Uma vez eu me pergunto, professor, repercussão geral é o mesmo que efeito erga omnes? Não é. Efeito erga omnes, as ações normalmente não têm. É isso? As ações judiciais normalmente não têm. Algumas têm, como é o caso da DIN, como é o caso da DECOM, ok. Mas, via de regra, as ações judiciais, elas produzem efeito inter partes, somente entre as partes que participaram do processo, ok? Repercussão geral, quer dizer o seguinte, mesmo que aquela ação só gere efeito entre as partes, mas ela interessa direto ou indiretamente, aquela questão, aquilo que está sendo decidido, a ideia que está sendo discutida, vai interessar para a sociedade como um todo. Porque muitas outras pessoas podem também se defrontar com aquela situação, ok? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma questão de desrespeito a direitos e garantias fundamentais. Normalmente, isso é considerado que tem repercussão geral. Se é desrespeitado, uma grave situação de desrespeito a direitos e garantias fundamentais e que podem afetar um grande número de pessoas. E aí só uma pessoa entra com a ação. Normalmente vai gerar efeito só para aquela pessoa e o réu da ação. No entanto, isso é algo que interessa a sociedade como um todo. No exemplo que eu falei, na hipótese, várias outras pessoas podem vir a sofrer, por exemplo, uma situação semelhante àquela. Então, repercussão geral não necessariamente quer dizer que vai produzir efeitos erga omnes, mas é algo que interessa, o que está sendo discutido vai interessar para outras pessoas também, que podem ou não entrar com ações, é outra história. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Já vimos isso. Ele deve demonstrar essa existência da repercussão geral para que haja apreciação pelo STF, senão não será conhecido o recurso. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, preste atenção, o parágrafo 3º não está dizendo que só haverá repercussão nesse caso. Ele está dizendo que nesses dois casos haverá repercussão geral. Mas pode haver outros casos também que haja repercussão geral? Sim. Esse rol aqui é exemplificativo. Ele só está destacando duas situações que a Constituição entendeu que o CPC entendeu que são tão importantes que, se ocorrer essa situação, já se presume que há repercussão geral. Tá? Então, basta, no caso aí dessas duas situações que nós vamos ver, do parágrafo 3º, se a pessoa demonstrar que ocorre uma dessas duas situações, já está demonstrada a repercussão geral. Professor, e se o caso não se enquadrar em uma dessas duas situações do parágrafo 3º? A pessoa vai ter que demonstrar repercussão geral de alguma outra forma, né? Vai ter que trazer alegações que demonstrem repercussão geral. E demonstrar repercussão geral, veja, normalmente é em termos de argumentos, tá? A pessoa vai argumentar.
Via de regra, não vai ser necessário trazer uma prova, um documento, não é um documento que vai provar a repercussão geral. Claro, tem que trazer os documentos para provar o direito dele no processo, né? Mas a repercussão geral ele vai demonstrar normalmente através de argumentos, explicando, expondo, porque ele entende que aquilo vai ser importante para mais pessoas do que só ele, né? Porque que aquilo interessa à sociedade como um todo. Tá? Mas se ocorrer uma dessas duas hipóteses que nós vamos ver do parágrafo 3º do artigo 1035 do CPC, presume-se que há repercussão geral. E quais são as duas hipóteses em que se presume que há repercussão geral? Está lá. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal. Então, contrariou uma súmula ou jurisprudência dominante no STF, cabe o recurso extraordinário, claro, né? Se forem demonstrados as demais os requisitos lá. E houver também o pré-questionamento, tá certo? Se for uma das hipóteses do artigo 102, e houver pré-questionamento, contrariou súmula ou jurisprudência dominante no STF, considera-se que a repercussão geral, e aí preencheu todos os requisitos para entrar com recurso extraordinário. Agora aqui fala de súmula, né? A súmula aqui, normalmente está falando não da súmula vinculante, mas da súmula sem efeito vinculante. Porque se for súmula vinculante, já cabe direto reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Tem um processo, inclusive, mais rápido. Mas contrariou súmula, ou mesmo que não haja súmula, é uma jurisprudência dominante no STF, considera-se que há repercussão geral. No caso de súmula é mais fácil provar, obviamente, né? No caso da súmula, vai lá, entra no site do STF, pega lá o número da súmula e diz, ó, a decisão contrariou a súmula número tal. Agora, no caso de jurisprudência dominante, claro que cabe à parte demonstrar que essa é uma jurisprudência dominante no STF. Cabe a ele trazer, né, julgados, referência a julgados do STF, que demonstre aquilo que ele está dizendo. E segundo, aí está o inciso 3, porque o inciso 2 foi revogado. Segunda hipótese, se o acordo impugnado tiver reconhecida a inconstitucionalidade de tratado de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal fala sobre a cláusula de reserva de plenário. E ele diz que somente por decisão da maioria absoluta do tribunal ou, né, do seu órgão especial, poderá ser declarada a inconstitucionalidade de tratado de lei federal. Aliás, por a maioria absoluta do plenário do tribunal. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado X declarou, através do seu plenário, que determinada lei federal ou tratado é inconstitucional. Então, aí considera-se que há repercussão geral. Porque, veja, você tem um Tribunal de Justiça, um tribunal que já está dizendo que a lei é inconstitucional. E quem está dizendo não é só um juiz integrante, um desembargador integrante do tribunal. Não, quem está dizendo isso já é o plenário, é o tribunal pleno. Então, nesse caso, cabe o recurso extraordinário, né, para que, de fato, o STF verifique se aquilo é inconstitucional ou não. Porque você sabe que o STF é o guardião da nossa Constituição. Então, cabe a ele dar a última palavra sobre questões constitucionais. Ok? Então, com isso, eu apresentei aqui o que eu queria falar com você sobre teoria do recurso extraordinário. O recurso extraordinário. Primeiro, nós já vimos, ele vai ser utilizado para reformar a decisão do tribunal ou turma recursal, que contrarie o estabelecido na Constituição, nas hipóteses do artigo 102.3. Vimos que ele deve ser interposto junto ao presidente do tribunal recorrido, e as razões serão dirigidas ao Supremo Tribunal Federal, presidente do STF. Vimos, no artigo 102 da Constituição, inciso 3, as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, as 4 hipóteses em que ele pode ser impetrado. Vimos que, além disso, tem que ser demonstrada a repercussão geral e tem que ter sido feito pré-questionamento daquela questão nas instâncias inferiores para que o STF julgue. E vimos a base legal, o que o Código de Processo Civil fala sobre recurso extraordinário, no artigo 1029 e no artigo 1035, especialmente falando sobre ele. E agora, nós vamos ver isso com mais calma, inclusive, na próxima aula. Eu trouxe aqui para vocês uma peça prática, trouxe para você que está se preparando para o exame, uma peça justamente tirada do exame anterior da segunda fase da OAB. Como eu disse, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu quero trabalhar especialmente com provas anteriores, para que justamente você perceba como é que o assunto costuma ser cobrado em prova, né? E OAB você já tem aí um repertório bastante grande aí de provas
para que você possa se preparar bem para a sua prova. Ó, no caso dessa daí, ele vai trazer para a gente aqui, como sempre, né, ocorre no caso da peça, uma historinha, e aí com base nessa historinha, nós vamos montar a nossa peça. Aí eu trouxe aqui, vamos ver o gabarito oficial, vamos falar dos critérios que foram utilizados para a pontuação, e depois vou dar um exemplo aqui de como essa peça poderia ter sido elaborada, tá? Então a ideia aqui é algo bem prático mesmo. Então vamos lá, primeiramente ver a historinha que a peça conta. Diz o seguinte: após mais de 40 dias de intensa movimentação popular, em protestos que chegaram a reunir mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de diversas cidades do estado, e que culminaram em atos de violência, vandalismo e depredação de patrimônio público e particular, o governador do estado X edita o decreto 1968. O número desse decreto é bem sugestivo, né? Provavelmente fazendo referência aí ao ato institucional número 5, que foi baixado em 1968. A pretexto de disciplinar a participação da população em protesto de caráter público e de garantir a finalidade pacífica dos movimentos, o decreto dispõe que, além da prévia comunicação às autoridades, o aviso deve conter a identificação completa de todos os participantes do evento, sob pena de desfazimento da manifestação. Além disso, o decreto prevê também a revista pessoal de todos, como forma de preservar a segurança dos participantes e do restante da população. Na qualidade de advogado do partido político Frente Brasileira Unida, de oposição ao governador, você ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado X, alegando a violação a normas da Constituição do Estado referentes a direitos e garantias individuais e coletivos, que reproduzem disposições constantes da Constituição da República. O plenário do Tribunal de Justiça local, entretanto, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado de declaração de constitucionalidade dos dispositivos do decreto estadual, por entender compatíveis as previsões constantes daquele ato com a Constituição do Estado, na interpretação que restou prevalecente na Corte. Alguns dos desembargadores registraram em seus votos ainda a impossibilidade de propositura de ação direta, tendo por objeto um decreto estadual. Entendendo que a decisão da Corte Estadual, apesar de não conter obscuridade, omissão ou contradição, foi equivocada, e que não apenas as disposições do decreto são inconstitucionais, como também a própria interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o ordenamento jurídico nacional, os dirigentes do partido pedem que você proponha a medida judicial cabível a impugnar aquela decisão. Então aqui, ó, como que você vai entender, né, qual que é a peça a ser proposta? Ele conta a história, os fatos. A gente vai ver a peça a ser proposta, a partir daqui já começa o terceiro parágrafo, já começa a nos dar uma dica. Foi interposta uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Pode isso? Pode. Né? Se o decreto estadual contrariar a Constituição estadual, pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Só que tem que tomar cuidado. Decreto normalmente não pode, não é cabível de ser questionado por ação direta de inconstitucionalidade. Mas nesse caso sim, e depois nós vamos ver o porquê. Tá? Tanto é que alguns desembargadores disseram, né? Está lá no final do segundo parágrafo aí, ó. Alguns dos desembargadores registraram em seus votos ainda a impossibilidade de propositura de ação direta tendo por objeto um decreto estadual. E você vai ter que rebater isso também. Nós vamos ver depois como é que vamos fazer. Mas aqui fica a dica, ó. O último parágrafo vai deixar claro qual recurso que a gente vai entrar. Primeiro, ele deixa claro que não é caso de embargos de declaração. Por quê? Ele diz: entendendo que a decisão da Corte Estadual, apesar de não conter obscuridade, omissão ou contradição, então está deixando claro que não cabe embargos de declaração aqui, porque embargo de declaração é só quando há obscuridade, omissão ou contradição, né? Ok. E diz que não apenas as disposições do decreto são inconstitucionais, como também a própria interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o ordenamento jurídico. Os dirigentes do partido pedem que você proponha a medida judicial cabível a impugnar aquela decisão. Então aqui é um caso típico de recurso extraordinário. O aluno deveria, o candidato, desculpe, o examinando, deveria aí apresentar uma peça de recurso extraordinário. E aí preenchendo, tanto trazendo lá a hipótese de cabimento do artigo 102 da Constituição, inciso 3, como também demonstrando os requisitos que nós já vimos, que são o pré-questionamento e a repercussão geral, ok? E aí no próximo bloco nós vamos ver como é que ficou o gabarito oficial. Se você quiser, né, eu até preferi trazer no finalzinho desse bloco do que no início do anterior, porque se você quiser,
pegue aí e tente elaborar essa peça você mesmo. E aí depois nós vamos ver o gabarito oficial e vamos ver os critérios de correção e um modelo de como você poderia ter feito. Então, se você quiser, aproveite agora, né, o intervalo, a pausa, o final da aula, e tente elaborar essa peça, tente elaborar esse recurso extraordinário, e depois você compara com o gabarito que foi dado e com o modelo que nós vamos apresentar, ok? Vamos ficando por aqui então, e até a próxima aula com a correção da peça.